Olá, pessoal, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live de sábado aqui na Histórias do Cinema. Agradeço quem está acompanhando a gente. Lembrando sempre que, se estiver gostando, dá like no vídeo, compartilha e se inscreve aqui na página, seguir, ver primeiro, e depois o vídeo vai para o YouTube. Lá ativa o sininho, se inscreve no canal. Já quero adiantar as próximas lives. Na quinta-feira eu vou conversar com o Rodrigo Aragão, cineasta, falar da carreira dele, dos principais filmes. Dia 11, com a Beatriz Sagner, que é uma diretora também que está em voga, é super importante, fez o Los Silêncios, Bollywood Dream. No dia 15, com o Fernando Brito, da Versátil, que é uma das poucas distribuidoras que mantém ainda distribuição de DVDs, Blu-rays, de filmes clássicos, cults. E vou confirmar essa semana a data com o Sérgio Manberti, também ator, vai conversar com a gente, bem legal. E hoje eu tenho a honra de receber a professora Laura Logércio Canepa, jornalista, pesquisadora de cinema, doutora em multimeios pelo Unicamp, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA da USP, graduada em jornalismo pela UFRGS, fez pós-doutorado em Departamento de Cinema, Televisão e Rádio na ECA da USP, e a coordenadora e docente do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, onde eu tive a honra também de poder fazer mestrado lá. Laura, olá, obrigado por topar conversar com a gente. A gente vai falar sobre o horror no cinema brasileiro, mas como aqui é a história do cinema, eu queria saber mais da sua história, você contar para quem está acompanhando a gente, como é que foi sua trajetória até se enveredar pela docência, passar pelo jornalismo e chegar ao audiovisual pesquisando. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Obrigada, André, pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessas lives incríveis que você tem feito todo o tempo. A nossa quarentena está sendo preenchida aí pelas lives do André. Então, parabéns. Muito obrigada pelo convite. De fato, quando eu comecei a estudar jornalismo na URGS, a gente não fala UFRGS, é URGS. URGS. Né? Porque antes de ela ser uma federal, ela era Universidade do Rio Grande do Sul. URGS. E ela continua sendo identificada assim até hoje. O F é mudo. Tá. Né? Então, é URGS. Eu, quando estudei jornalismo na URGS, não tinha nenhum curso de cinema no Rio Grande do Sul. Esses cursos foram existir a partir de meados dos anos 2000, que apareceu o curso da Unicinos, que eu vinha coordenar depois, o curso da PUC e o curso da Federal de Pelotas. Até hoje a URGS não tem curso de cinema. Então, quase todo mundo que tinha interesse nesse mundo de cultura pop ia estudar estudar jornalismo ou publicidade e propaganda. Então, a gente tem uma grande quantidade de colegas que faziam publicidade para ser cineastas e de outros colegas que faziam jornalismo para ser críticos de cinema ou estudar cinema, porque eram os cursos que tinham algumas disciplinas voltadas para esse mundo do audiovisual, assim. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a minha ideia originalmente era trabalhar com crítica de música. Eu adorava. Mas, eu não sei se ainda é, mas naquela época era um mercado totalmente fechado para as mulheres, né? Não tinha nenhuma chance de participar daquele mundo, assim. Aí, quando eu fiz a minha monografia de conclusão de curso, a única ideia que eu tive era para escrever uma monografia sobre o Tim Burton. Né? E aí eu fiz a minha monografia, adorei fazer, foi ali que eu descobri que eu gostava de trabalho acadêmico. Até então eu não tinha percebido que eu podia ter esse pendor de carreira, assim. E aí aquela monografia depois virou um projeto de mestrado que eu fui fazer na ECA. Então, eu fui ter contato, digamos, com cursos de cinema já no mestrado. E ali eu passei a gostar e seguir essa carreira acadêmica, assim. Mas foi tudo um pouco, não vou dizer que foi por acaso, mas não foi um caminho desde o início, eu sempre soube que era isso que eu queria, não. As coisas foram se revelando, assim. Foi no mestrado que você sai do Rio Grande do Sul e vem para São Paulo e fica? Exatamente. Eu me formei em Porto Alegre. Em 98, eu prestei a seleção para a ECA e fui aceita. Em 99, me mudei para São Paulo. Aí eu fiz o mestrado e até o final do mestrado eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer em termos de carreira, assim. Eu fui escolher a carreira acadêmica no final do mestrado, que eu me dei conta que eu tinha gostado muito, né?
daquela vivência, mas era uma outra época, não era como agora, assim, que a gente já tinha que sair publicando e apresentando trabalho no primeiro semestre do mestrado, né? Era bem mais tranquila a vida dos acadêmicos nos anos 2000, assim. Digamos que isso enganou bem a gente achou que ia ter uma vida um pouco mais suave do que ela foi se revelando depois. E você se adaptou bem em São Paulo, logo foi... Eu entrevistei Sim, o Jamer adorei. aqui, que é professor aí na Embi também, ele falou que é um gaúcho não praticante. Você é uma gaúcha praticante ou não praticante? Depende do que você considera gaúcho praticante, assim. Jamais você vai me ver vestida de prenda nem tomando chimarrão. Essas coisas realmente eu não pratico, mas eu torço para o Inter, por exemplo. Também Né? pro Inter, cara. É um time gaúcho. Uhum. Né? Então depende aí do que é o praticante. E Rio Grande do Sul mudou muito nos últimos 20 anos, né? Uhum. Bastante. Não sei, não acho que para melhor, mas é um estado que não foi sempre tão careta, tão conservador e tão cafona como tem sido nos últimos tempos. Uhum. E tem um segmento cultural bem ativo lá, né? O cinema também. Sim, já foi bem mais. Agora acho que a coisa está voltando. Mas na década de 90, quando eu fazia faculdade, era outra cidade, Porto Alegre. Era muito mais pulsante de ideias, de novidades, de bandas surgindo e tal. Nos anos 2000, a gente teve esse acréscimo dos novos cineastas, né? Das pessoas que fizeram os cursos de cinema, e essa área se profissionalizou bastante. Mas isso coincidiu também com uma época em que, enfim, o Estado teve uma virada conservadora, encaretou um pouco o próprio cinema gaúcho, tá? Uma longa conversa sobre o Rio Grande do igual Sul. Santos aqui também, foi mais ou menos esse período assim que aqui a coisa... Mas tem muita coisa boa sendo feita lá, Uhum. Muita coisa boa. Agora mesmo acabou de terminar o Fantaspoa, que é um super festival, foi transmitido online, teve mais de 200 mil acessos, um monte de filme brasileiro, um monte de filme gaúcho, né? E é uma iniciativa que começou Miura, lá em Porto Alegre, e hoje é um dos maiores festivais da América Latina. Eu acho que a gente tem que conhecer que o pessoal se esforça para manter a chama acesa, assim. Com certeza. O nosso tema é o horror no cinema brasileiro. Eu queria primeiro que você explicasse, porque às vezes a gente pode confundir horror, terror. Quais são as diferenças, características, para explicar um pouquinho mais para quem está acompanhando a gente aqui? O terror e o horror, quais são o que tem em comum, o que não tem? Tem muita diferença, tá? São duas palavras que elas têm, dependendo da época, porque assim, a palavra horror e terror, ela existe em todas as línguas neolatinas, espanhol, francês, italiano, português, romeno. Ela existe no inglês e existe até no alemão, eles usam, tá? E em cada país tem algumas nuances um pouco diferentes, tá? Em princípio, se você olhar no dicionário, o terror é uma palavra que vai se referir ao medo intenso, e o horror vai articular a ideia do medo intenso com algum tipo de coisa nojenta, de coisa que causa aversão, tá? Mas, ao longo das épocas, isso foi mudando. Então, por exemplo, a palavra terror, ela passou a ser menos usada para caracterizar o gênero a partir dos anos 2000, em parte porque a palavra terror ficou muito associada a terrorismo. E o terrorismo virou um tema muito em pauta depois do 11 de setembro. Então, você vai ver uma diminuição, por exemplo, dessa palavra no inglês, quando você pega textos sobre o gênero. Por outro lado, no espanhol, você vai ter muito mais o uso da palavra terror, né? Então, no português, na linguagem corrente, a gente fala terror, para se referir aos filmes, um filme de terror e tal. Mas quando você vai na bibliografia, na literatura, que vai discutir academicamente, a palavra horror vai ser mais frequente. Então, eu não acho essa uma discussão muito frutífera, né? Na verdade, o que a gente chama de gênero horror, do gênero terror, é basicamente a mesma coisa. Tá? Mas se você olhar na definição de dicionário, você poderia ter alguma coisa do tipo, os filmes de terror, eles são mais voltados para o medo psicológico, para aquilo que é sugerido, enquanto os filmes de horror seriam aqueles mais sangrentos. Outros vão trabalhar mais a ideia do horror com o sobrenatural, né? Então, tipo, o Jason, a partir do Sexta-feira 13/2, ele é um monstro sobrenatural, ele seria horror, enquanto Hannibal Lecter seria uma figura de terror, porque ele não é sobrenatural. Mas, em geral, quando você vai aos textos,
as pessoas usando a palavra terror ou horror, elas vão se referir aos mesmos livros, aos mesmos filmes, sem muita diferença. Uhum. Legal. Então não tem problema usar uma ou outra, né? Como você analisa o segmento hoje no Brasil? Assim, a gente vê uma produção razoável aí e tal, mas como é que você vê? A gente tem uma produção criativa constante, consegue... Acho que nunca teve tanto, né? Mas isso tem a ver muito com a geração. Você tem uma geração de pessoas que se criou ali nos anos 70 e 80, que era criança e adolescente numa época que a indústria estava fazendo filme de terror para criança e adolescente. Né? Então, e muitos filmes de terror, e filmes muito bons, né? Uma era de ouro, digamos assim, da criatividade no gênero, tinha muito dinheiro para os filmes, coisa que antes não tinha tanto, né? Então, você tem uma geração que se acostumou a ver muito filme de horror. Então, óbvio, quando essas pessoas chegam na idade de fazer um longa-metragem, de organizar o festival, de montar uma revista, de fazer um dossiê crítico, de escolher seus cineastas preferidos, essas pessoas vão ter um contato com o horror que é muito mais aberto do que era antes. Então, isso se reflete na produção, né? Desde os curta-metragens dos anos 90, né, quando o pessoal era bem novinho, até agora, os longas-metragens, os grandes festivais e tal. Acho que é um traço geracional, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Tem a ver com a maneira como a indústria cultural se apropriou aí desse repertório de maneira muito intensa nos últimos 40 anos, mais ou menos. Quais cineastas a gente poderia destacar em filmes assim? Já queria até... Qual a importância do José Mujica Marins, assim, do Zé do Caixão? É enorme, é enorme, porque ele foi o primeiro cara a se apresentar como um criador, né, um autor e uma figura, um monstro de terror ao mesmo tempo aqui no Brasil. Explorou todas as mídias, né? Ele era um astro do cinema, mas também foi astro na televisão, no rádio, na publicidade, né? Nos quadrinhos. Então, o Mojica, ele teve esse papel muito importante de popularizar com muita criatividade, com muita personalidade, e ele tem obras geniais. Né? Nem tudo que ele fez é genial, ele tem uma obra irregular. Então, se a pessoa vai puxar qualquer coisa do Mojica, não necessariamente vai se deparar com os melhores momentos dele. Né? Acho que os grandes momentos vão até meados dos anos 70. Mas é um cineasta impressionante, uma figura incrível, né, que soube explorar uma persona midiática muito bem. Claro, como ele tinha esse aspecto muito circense, muito anárquico, algumas pessoas tendem a imaginar que ele era um artista menos consistente do que ele era. Ele foi um grande artista, né, fez grandes filmes, muito criativo, soube se cercar de pessoas muito competentes. Em outros momentos não, a irregularidade da carreira dele também tem a ver com isso, né? Mas ele chegou a montar equipes incríveis. Então, às vezes, as pessoas conhecem muito e, ao mesmo tempo, conhecem pouco o Mojica, né? Porque você precisa conhecer um pouco daquele universo do cinema brasileiro feito de maneira totalmente de guerrilha e artesanal, e conhecer o que era feito em termos de cinema de horror no resto do mundo naquele momento, para conseguir perceber o quão forte era aquela trupe toda, aquele mundo que o Mojica criou. Ele é central para nós. Tem muitos filmes dele que estão no SP Cineplay, que está gratuito, né? Vou pôr até o link aqui embaixo para quem quiser, dá para conferir lá. E dos cineastas contemporâneos, assim, o que a gente pode destacar aí no realizadores? Tem muita gente, né? Contemporaneamente tem muita gente. Eu fico até com medo de citar, porque é o primeiro que vem à cabeça. E depois você diz, nossa, não falei na fulana, né? Mas tem muitos. Eu acho que você tem o pessoal que trabalha ali com o horror como quase uma militância no gênero, né? Quer dizer, eu vou fazer filmes de horror, eu quero participar de festivais de horror, distribuir em canais de horror, né? Que é aquela turma que tem o Rodrigo Aragão, que tem o Peter Baestorff, né? Que já são veteranos nesse mundo, o André Kappel, né? Que são caras que trabalham com o horror roots, assim, e tem muitos cineastas que têm trabalhado com horror já num diálogo com o cinema contemporâneo menos marcado por gênero, né? Então você vai ter a Juliana Rojas, a Anita Rocha, e tem duas figuras que
o Kleber Mendonça Filho, né? Mas você tem dois cineastas, né? Uma dupla, que eu acho que fica muito bem nos dois mundos, que são o Denison Ramalho e a Gabriela Amaral Almeida, né? Que eles fazem parte desse grupo de cineastas sempre interessados pelo gênero horror, mas eles conseguem um bom diálogo, digamos, fora do nicho mais aguerrido, assim, do gênero. Né? Então, acho que esses são dois nomes que a gente tem que observar. Além da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, que tem essa mesma característica e muitas vezes trabalham juntos. Né? Se for da questão do nicho e tal, a gente tem os festivais focados, tem o Fantaspoa, que você tinha citado, o Cine Fantasy, que rolou, vai rolar em São Paulo agora, que também é dedicado ao cinema de gênero e tal. Esses festivais conseguem abraçar toda a produção do horror? E por que os filmes de horror não conseguem mais espaço nos festivais, entre aspas, mais tradicionais, assim, que geralmente recebem filmes de drama, etc, etc? Eu não sei se esses festivais de nicho abraçam tudo, mas eles fazem esse esforço, eles têm uma importância enorme para entender como que o cinema de horror vem se desenvolvendo no Brasil, né? E eles conseguem, justamente porque são festivais internacionais, né? Trazem filmes do mundo todo, isso faz o cinema de horror brasileiro circular e dialogar com o que acontece no resto do mundo, né? Então, são muito importantes esses festivais. E eles fazem um bom barulho, digamos, em torno do gênero, eles despertam o interesse do público, da imprensa, né? Quanto aos festivais maiores, acho que a gente sempre tem tido, né, filmes de horror que acabam sendo bem aceitos, ou filmes que passam pelo horror, né? Que acabam sendo bem aceitos em Tiradentes, em Gramado, em Brasília, né? Não é que os filmes estão fora, mas existe um certo tipo de filme mais de confronto, de bastante violência e tal, que eu acho que o objetivo desses filmes não é entrar para o mainstream. Então, a gente consegue entender, né? Quer dizer, no momento em que um filme muito radical, extremo, ofensivo, violento, passar numa boa, num grande festival, ao mesmo tempo que a gente vai dizer, nossa, esse grande festival está se abrindo para certas expressões, você esvazia um pouco a radicalidade dessas expressões, né? Agora, tem muito filme de terror que estoura nesses grandes festivais, né? Tem artistas que conseguem, Michael Haneke, por exemplo, né? Um David Lynch, um Jordan Peele, que são caras que estão aí ganhando prêmio, e às vezes David Lynch está aí ganhando prêmio, é um gigante, mas quer dizer, um cara que trabalha com horror, sempre trabalhou. Às vezes, se você pega o Twin Peaks, a nova série de TV, tem momentos muito violentos, muito sangrentos, né? E que eles vão conseguindo conquistar ali um lugar para trabalhar esses temas, né? Essas representações mais extremas. O cinema japonês também, eu não acho que o horror tem sido muito desprezado, não. Né? Agora, claro, é um gênero que quando ele se apresenta, digamos, na sua radicalidade, ele não é para ser visto na sessão da tarde ou alguma coisa assim. Ele tem essa função de provocar um incômodo em quem assiste, em quem vai fazer a crítica, em quem vai discutir. Então, me parece que é, de certa forma, natural que você tenha festivais de nicho, né, que estão dispostos ali a discutir mais detidamente certas questões que podem ser muito incômodas, né? Não é um gênero simples quando ele vai se tornando assim mais radical. E claro, tem muito preconceito, porque o horror, como a pornografia, como o filme de ação, o filme de torta na cara, né, comédia física, tendem a ser gêneros considerados, digamos, de baixo calão, porque apelam muito ao corpo, né, supostamente teriam menos elaboração e tal. Então, o horror não é o único a pertencer a esse outro lugar, né? Acho que essa é uma contradição interessante nesses gêneros. Assim, o cinema hollywoodiano, o cinema de horror, terror, enfim, são filmes que custam bem menos do que outros gêneros, assim, e conseguem uma distribuição internacional e fazer muita bilheteria, que nem tem
fora essas franquias mais famosas, Annabelle, Invocação do Mal, tem o Corrente do Mal, que foi um filme que custou muito pouco e fez bastante dinheiro. O filme sul-coreano, que é nem Invasão Zumbi, que veio e entrou. Porque e esses filmes vêm para o Brasil, conseguem bilheterias dentro do Brasil tão grandes quanto, por exemplo, Vingadores, assim, It, Annabelle 3, etc. Porque os filmes brasileiros de terror ou horror não conseguem essa distribuição dentro do próprio país, assim, sendo que é um gênero que no Brasil consegue dar bilheteria. Eu tenho a impressão de que o cinema de horror brasileiro, fora o Mojica, não conseguiu criar um tipo de marca ainda com o grande público, né? Agora, o cinema brasileiro em geral, quando a gente não está falando em comédias com atores da televisão, ele tem essa dificuldade em vários gêneros. Você tem, às vezes, a explosão de alguns filmes ligados ao mundo do crime, policiais, tipo Tropa de Elite, e tem as comédias com atores de televisão. Ou os religiosos também, né? E também tem esse nicho do cinema religioso. O cinema brasileiro de horror, ele não conseguiu agora criar um nicho. De fato, você teve um pouco isso na década de 70, porque o Mojica ainda era muito popular, e você tem uma leva grande de pornochanchadas, né, de filmes eróticos, de horror. E alguns desses filmes tinham muita bilheteria. Você chega numa comédia de horror ainda na década de 80, como As Sete Vampiras, do Ivan Cardoso, que tem o apelo erótico de gente de biquíni, gente pelada, e horror, e vampiro e tal, que tinham um apelo grande de público. Esses filmes mais novos não conseguiram isso. Eu acho que é alguma coisa que ainda pode ser trabalhada, porque tem filmes com grande potencial, né, de atrair o grande público e tal. Por exemplo, Morto Não Fala, do Denison, né? O Animal Cordial, da Gabriela Amaral. Então, existem filmes que têm esse potencial e ainda não alcançaram. Mas acredito que é uma coisa que vai tomar tempo. A relação do Brasil com o cinema brasileiro, ela é uma relação problemática. A gente não vai localizar essa dificuldade só no horror, né? É difícil. O horror propicia que os cineastas consigam fazer filmes independentes, assim, na raiz, e não depender só das leis de incentivo. Como é que você enxerga isso? Ou é um gênero que também, como os outros, depende muito mais dos projetos públicos, editais, etc, etc? A vida vem mostrando que é um dos gêneros que ele quando funciona, ele pode ser realizado de maneira totalmente independente, com muito pouco dinheiro. Né? Tá aí o Bruxa de Blair para mostrar isso, Atividade Paranormal, o primeiro. Né? Isso está na história do gênero horror, ele sempre foi um gênero B, até isso mudar ali na década de 70. Então, eram filmes feitos com menor orçamento, né? Com um grande apelo de público, então não vale a pena investir tanto, porque você não precisa investir tanto para atrair o público. Agora, é muito caro para lançar, né? O Bruxa de Blair lá, sei lá, custou $15 mil, $30 mil para filmar, mas custou dezenas de milhares de vezes mais do que isso para lançar. A mesma coisa o Atividade Paranormal. Era um filme que fez sucesso num festival, até que o Spielberg gostou e resolveu, não, vamos pegar esse filme, botar um outro final e trabalhar né, no mainstream. Funcionou. Então, eu acredito que é um gênero barato de fazer, mas ele precisa de muito hype para lançar. Né? E isso é uma coisa que o Brasil ainda não tem. Tentaram fazer isso com o filme do Mojica, de 2008, Encarnação do Demônio, não deu certo, foi um desastre na bilheteria. Acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava que ia flopar como flopou nas bilheterias o filme dele. Né? Foi um filme caro para padrões brasileiros. Ganhou vários prêmios em Paulínia, né? Ganhou prêmio, foi muito bem recebido pela crítica, né? A crítica que sempre bateu tanto no Mojica, celebrou a Encarnação do Demônio, fez questão de dar esse momento ali de celebração, mas não funcionou. Então, acho que ainda não se encontrou a melhor maneira de trabalhar mercadologicamente esses filmes, né? É alguma coisa a ser descoberta, porque de fato é um dos gêneros mais populares no cinema brasileiro. Em todos os países o horror é muito popular, mas no Brasil isso é muito notório. Né? E realmente com os filmes brasileiros a gente não tem conseguido.
E volta e meia também os filmes desse gênero acabam sendo metáforas para críticas sociais e tal, né? Tinha o Zumbi, que era o medo do comunismo lá. Aqui no Brasil, você acha que tem uma vertente assim também, que os Tem, diretores... tem. O horror sempre é um gênero muito colado àquilo que se teme no momento em que aquela história é contada, em que aquele filme é feito, né? E a sociedade se organiza muito em torno do medo, do Uhum, medo de morrer, do medo de ser atacado, do medo de desaparecer, etc. Então, os filmes você pode conhecer muito bem o que incomoda uma determinada sociedade observando as narrativas de medo que ela vai construir. Então, é um gênero que se presta muito. E aqui no Brasil, de novo, você tem uma geração que tem um repertório muito diversificado, de ter visto e feito muito filme de terror, né? E que sabe muito bem trabalhar esse gênero para discutir algumas questões contemporâneas, né? Seja das perspectivas dos adolescentes, por exemplo, né? De como que eles vislumbram o futuro em um mundo que está tão convulsionado agora e perigando por causa de problemas ecológicos, políticos e tal, ou então o medo da doença que está tão presente, né? O medo que as pessoas têm de todas as mudanças que a medicina pode fazer no corpo, a questão dos processos educacionais, da escola, do uso das tecnologias, né? Então, é um gênero que se presta muito para isso, e quando você tem uma geração de cineastas que percebe isso, os filmes vão refletir essas percepções. uhum. Né? Então, de fato, o gênero horror no Brasil hoje ele é muito conscientemente político. Ele sempre é um gênero político, mas agora você vê que os diretores e as diretoras eles têm muito claramente o que eles gostariam de intervir no debate, né? O que eles gostariam de trazer para o debate, politicamente falando, e fazer isso através dos filmes. Isso é notório, você percebe, inclusive nos títulos, né? As Boas Maneiras, O Animal Cordial, né? Esses dois títulos, eles fazem referência a textos do Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, né? Que é um grande pensador da realidade brasileira. Então, você vai encontrar esse debate de maneira muito articulada nos filmes hoje. E Mas ele dentro... sempre está presente, em qualquer época que você pegar. Os cineastas, eles não nascem como um cogumelo depois da chuva, eles estão inseridos em uma sociedade que teme determinadas coisas. Então, isso vai aparecer. E na academia, aqui no Brasil, quais pesquisas, como é que tem sido a contribuição da academia para o horror? A gente tem, pode destacar algumas pesquisas, pesquisadores que têm refletido e trabalhado... Tem muita gente. É a mesma característica geracional que você vai encontrar na crítica, nos festivais e nos filmes, você encontra na academia. Quando eu comecei a fazer minha dissertação sobre Tim Burton na ECA, em 1999, nós éramos muito menos do que somos agora, entendeu? Então, você tem, por exemplo, o Rogério Ferraraz, que você entrevistou na semana passada, que na mesma época que eu estava pesquisando Tim Burton, ele estava pesquisando David Lynch, né, que é outro... Tanto Tim Burton como David Lynch, eles não são propriamente cineastas de horror, mas eles caminham por esse universo. Na mesma época, você já tinha o Eric Felinto, no Rio de Janeiro, trabalhando muito com Cronenberg, por exemplo, assim como Tadeu Capistrano, né, pensando numa geração da mesma idade que a minha, né, de pessoas que trabalhavam com horror, o Diego Paleólogo. Agora você tem o Tiago Falcão, a Ana Acker, que são um pouco mais novos que a gente, o Tiago Monteiro, o Rodrigo Carreiro, que a gente foi conhecer ele nos meados dos anos 2000, mas ele também vinha desde o final dos anos 90, trabalhando com esse tema na crítica. Né? Você tem críticos que se tornaram cineastas, como Kleber Mendonça Filho, que também tem uma... Eu não lembro se ele chegou a fazer mestrado, mas você tem um bom número de críticos que trabalham com horror e que também rodaram pela academia, como Daniel Caetano, no Rio. Então, tem bastante gente trabalhando com isso.
Né? A gente orienta lá no mestrado da EMB, tem a Rosana Parede, tem o Gênio Nascimento, tem a Juliana Monteiro, né? Pessoas que fizeram ótimos trabalhos em torno do horror. É uma área, digamos, que está em franco crescimento. Volta e meia eu sou convidada para participar de bancas de defesa, então tem a Patrícia Gomes, o Lucas Procópio, tem bastante gente trabalhando com horror agora. É uma área que também está em expansão, uma espécie de espírito do tempo, né? Você tem uma geração e agora os outros, né? Digamos, tinha a geração X, depois a Y, daqui a pouco vão chegar os millennials no mestrado, e aí você tem essa expansão do tema em termos acadêmicos. É legal isso. O Rodrigo tinha um site bem legal que era o Cine Repórter, até lembrei. Exatamente, aqui, que eu lia bastante. exatamente. Eu gostava. Pena que ele parou. Eu fui conhecer ele, a gente publicou junto, escreve trabalhos juntos, ali por 2009, 2010, para você ver também o que a internet faz, né? Como ela vai reunindo as pessoas e permitindo. Tinha uma lista de discussão maravilhosa, criada pelo meu amigo Gaúcho, um porto-alegrense. Na verdade, ele é de Livramento, o Tomás Albornoz. Ele criou uma lista de e-mail, daquelas antigas listas, em 2000, chamava Canibal Holocausto, em homenagem a um filme, né? E tava o Carlão Reichenbach, cineasta, naquela lista, e todas essas pessoas que a gente está mencionando, quase todas elas pertenciam àquela lista, ou eram ativas, ou acompanhavam. Tinha o Carlos Primati, por exemplo, que é um dos grandes nomes da crítica, e ele era super ativo. O Denison Ramalho foi quem me chamou para ir para Canibal Holocausto, ele é gaúcho também, né? Você tem muita gente que participou daquela lista. Tinha websites como a revista Carcasse, do Cid Vale Ferreira, que também discutia não só cinema, mas toda uma cultura urbana voltada para o gótico. Era um momento em que aquelas pessoas estavam começando a usar as redes para se conhecer, e a circulação de conhecimento ali entre pessoas que tinham na faixa dos 20 anos, isso foi levado para as carreiras profissionais dessas pessoas, e agora a gente vê o resultado. São muitos anos de trabalho, né? Um cara como o Primati é um cara que discute o gênero horror há 30 anos ou mais, né? Até hoje ele ser, nos últimos anos, um nome obrigatório, né? De você chamar para conversar, para discutir. Então é um trabalho, digamos, de formiguinha que vai crescendo e que chegou no ponto que a gente está hoje, que eu acho que é a época mais propícia, né? Em que você tem a melhor receptividade para tocar nesses temas. Laura, como é que tem sido a vida acadêmica aí durante a pandemia? O que afetou? As mudanças? Como é que está a relação com os alunos? Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, tá? Eu tive, digamos, uma quarentena tranquila em termos de como trabalhar, mas eu tenho uma boa conexão de internet em casa. Eu não tenho nem filhos, nem animais de estimação. Não aconteceu nenhum acidente doméstico que tenha atrapalhado, né? Então eu tive poucos problemas, mas eu acho que isso é impossível de generalizar. Essa experiência foi muito particular para cada aluno e para cada professor, porque ela bate não só na desigualdade econômica, mas ela bate na desigualdade da intimidade de cada um, porque você não pode sair de casa, né? E de todos os imprevistos que estão relacionados a isso. Eu tenho algumas coisas que eu gostei, por exemplo, a quantidade de lives que a gente pode assistir, né? Para quem mora em São Paulo, você tem menos problemas com o trânsito, você pode dar aula de pantufa no inverno, que ninguém vai ficar sabendo, né? Tem esse lado que eu acho que foi uma revelação para muitos de nós. O que parecia que não dava para fazer, na verdade dá, né? Mas eu acredito que a vida acadêmica ela depende muito, muito do convívio, e não só desse convívio do momento da live, mas do momento do cafezinho, do momento do sair para beber, né? Quer dizer, de você conhecer as pessoas depois de um longo dia de congresso e ter um espaço de interação que me parece que ele há milhares de anos ele acontece no tete-a-tete, né? Desde lá da escola do Platão, do Aristóteles. Isso acontece num diálogo que envolve muito o contato pessoal. Claro que a internet ajudou muito a tornar esse contato possível à distância, mas eu não gosto de pensar em uma academia que não tenha o
o local, sabe? Uhum. E acho também que a gente vive numa época em que o fato de estar todo mundo plugado, né? Nem se usa mais essa palavra, está todo mundo online o tempo inteiro, faz com que a gente trabalhe o tempo inteiro. Né? E o momento do trabalho, o momento do lazer, eles vão se misturando de uma tal maneira que eu não acho que é muito boa para o mundo, não. Eu sou uma pessoa totalmente a favor das horas de sono, das horas de lazer, né? Da hora de não trabalhar. E de fato, eu trabalhei 24 horas por dia durante todo esse período da quarentena. A gente não para. Mesmo quando você está dormindo, se você esquece de deixar o celular no mudo, você fica ouvindo as notificações, né? Você acorda, já tem vários e-mails para responder. E como você está em casa, é mais difícil separar os horários das coisas. Então, eu tenho uma relação ambígua com essa situação da quarentena, como eu acho que todo mundo, né? Só quem está feliz, claro, é os donos do dinheiro do mundo. Aí esses estão felizes, porque a gente paga a nossa internet, a gente, né, não precisa mais pagar o aluguel do escritório, nada, cada um paga o seu aluguel, eles continuam pagando a mesma coisa, pagam menos, alegando a crise econômica e vão embora, né? É dureza. A questão do streaming, retomando um pouquinho, você acha que o streaming chegou e é um lugar legal para o cinema de horror desembocar também, que às vezes não conseguia espaço no circuito comercial? Sim, a gente vê, primeiro tem muita série bacana de terror, nem tanto quanto eu gostaria, tem muita série ruim também, mas isso serve para qualquer gênero, né? Mas tem séries boas, e tem esse mundo do streaming, por exemplo, agora eu acho que o Fantaspoa nunca teve um público tão grande como teve agora, com o streaming, né? Então você tem essa ideia... 200 mil pessoas de alcance? Pois é, uma loucura, né? E se você pega a Netflix, por exemplo, tem muito filme de horror disponível. Confesso que a maioria é bastante decepcionante, né? Eu acho a maioria, não consigo nem chegar até o final. Tem muita coisa, tipo assim, tem pouca curadoria, me parece, nesse streaming da Netflix, por exemplo, que é o que eu tenho. Né? Mas é um espaço que permite justamente essa abertura que o público do horror tem para filmes baratos, para filmes que não são sempre dos mesmos lugares, né? Para ouvir línguas diferentes. Né? Então, se você ficar sabendo, por exemplo, acho que teve num Fantaspoa há muitos anos, ali por 2009, que ia passar um filme que foi apelidado, se não me engano, do Massacre da Serra Elétrica Paquistanês. Quem não vai querer ver o Massacre da Serra Elétrica Paquistanês? Né? Então, tinha as pessoas ali... O público do horror, ele tem essa abertura para vários países que você talvez não tenha em todos os gêneros. Né? É ver como que essa experiência do medo, quais as nuances que ela vai ter fora dos lugares clichês. Então, isso faz com que, por exemplo, o horror coreano tenha uma boa aceitação internacional, né? O horror japonês, considerando aqui o mundo ocidental, e vice-versa. O Brasil pode se beneficiar disso, a gente ainda não viu, mas eu acho que em breve vai acontecer em termos de popularidade. Claro, o Brasil tem participado bem de festivais, mas você ainda não tem um filme de terror brasileiro bombando internacionalmente em termos de público. Eu noto que da comunidade dos gringos, digamos, né, tem uma curiosidade muito grande em torno do Boas Maneiras. Volta e meia, se você está nas comunidades de Facebook, ou se você participa de um congresso, de uma conferência, as pessoas vêm perguntar sobre Boas Maneiras. Foi um filme que repercutiu bem internacionalmente. Entrou em várias listas de melhores do ano também. Você acha que com essa pandemia a experiência de ir ao cinema vai ser muito afetada, assim, e o cinema corre o risco de acabar como experiência de ser numa sala? Não, quando acabar isso, porque isso vai acabar, de algum jeito vai acabar. Né? As pessoas vão voltar desesperadas para show, teatro, cinema, tudo. Acho que sim. Talvez algumas novas regras se estabeleçam de uma maior separação entre as cadeiras. Isso vai encarecer um pouco o ingresso, talvez, né? Ou das pessoas usarem máscara, talvez se coma menos no cinema, pare com aquela maluquice de comer cachorro quente durante a sessão, sabe? Eu acho até que é bom isso. Eu adoro comer pipoca vendo filme ruim, especialmente se o filme for ruim, mas entendo que talvez, mas
É só você ler assim, se você ler sobre a gripe espanhola, ela tem semelhanças com a Covid. E você vê, por exemplo, um dos maiores carnavais da história do Brasil foi quando o país se viu livre da gripe espanhola. Então, acho que é o contrário, que vai ter um revival de um certo tipo de atividade presencial quando as pessoas puderem. Uhum. Eu não tenho nem a esperança de que a pandemia vá melhorar o mundo, como alguns disseram que poderia melhorar. Eu perdi totalmente essa esperança, ela durou tipo 2 semanas, né? Mas eu também não acho que vai piorar, acho que sempre foi ruim. Aliás, quem gosta de horror geralmente é porque tem essa visão um pouco mais negativa, né, do mundo que nos cerca, né, um gênero bastante pessimista, digamos assim. Então, eu acho que vai ter um primeiro momento de revival, tanto que agora os drive-ins estão na moda, virou uma solução, algo que parecia morto, foi retomado, acho que outras coisas podem ser retomadas também. Legal. Tá chegando a hora do nosso ping-pong, você tá preparada aí? Deus. Até anotei aqui, tá? Anotou? Anotei. Tem surpresas também, né? Eu tô brincando. Bom, eu vou falar uma palavra, vou fazer uma pergunta, você de forma sucinta aí responde, Tá tipo cara a cara com a Gabi, sabe? Ai, meu Deus. Um filme preferido? Olha, eu resolvi ser temática aqui porque eu não conseguia escolher, tá? O meu filme da vida não é um filme de terror, eu Era Uma Vez no Oeste, do Leone, tá? É o filme da minha vida por várias razões, mas eu vou botar aqui o Tubarão, que é o outro filme da minha vida, para ficar temática aqui no terror. Tá. Um diretor ou diretora? Também para ficar temática, eu resolvi escolher o Tim Burton, porque é alguma coisa que eu e você temos em comum. E foi onde eu comecei a minha carreira acadêmica. Não é o meu diretor preferido, tem muitos preferidos, ele é apenas um deles, mas eu fico com o Tim Burton aqui. Aquele livro Tim Burton, dá para ser encontrado ainda ou esgotou? Não, ele tá só consegue ir na versão e-book. A versão impressa está totalmente esgotada, infelizmente. Nem eu tenho mais. O único que eu tenho é o do dia do lançamento, que eu pedi para todo mundo que estava lá assinar meu livro. E é o único que eu tenho, assim. Fala um pouquinho desse livro. O pessoal acho que deve achar estante virtual. Aí se dá uma vasculhada na internet, é capaz que ache, não é? É capaz que ache. É um livro da editora Estronho. A gente falou na época que ia ter aquela exposição do Tim Burton aqui no MIS. Sabe? Uma exposição de obras de artes plásticas. Burton e tal. Então a Estronho conversou comigo na verdade a primeira ideia era lançar a minha dissertação de mestrado, mas eu falei que ela já estava muito antiga, que eu não ia conseguir atualizar, porque ela era do começo dos anos 2000. Então, a gente decidiu fazer uma coletânea com vários autores brasileiros, passando por todos os filmes do Tim Burton, desde os curtas, videoclipes, até os longas, claro. E também a gente tem um texto do Fábio Amagi, que foi um dos primeiros a visitar a exposição do Tim Burton antes da abertura, e ele fez um texto especial para o livro. E então ele teve um lançamento pequeno, um pouco depois da exposição do Tim Burton, uma tiragem como são as tiragens de hoje, né, tiragens limitadas, e ele esgotou muito rápido, ficou incrível, eu adorei fazer, espero que, mas acho que as pessoas conseguem em e-book, ele é da editora Estronho. É uma editora bem legal, por sinal. Muito legal, muito legal. Um filme brasileiro. Também, eu falei, né? Eu vou ficar temática. Como a gente falou bastante no Mojica, eu recomendaria um meio curta, meio média-metragem brasileiro de horror, que eu acho que ele é fundamental para a gente entender o horror brasileiro contemporâneo, que é o Ninjas, do Denison Ramalho. Né? Um meio curta, meio média, ele deve ter uns 20 e poucos minutos, de 2009. Quem não viu tem que ver esse filme. Um diretor ou diretora do Brasil? Então, para continuar a temática, Gabriela Amaral Almeida, minha amiga, admiro muito o trabalho dela, excelente cineasta. Um livro? Eu vou pegar um livro que era da minha adolescência e virou o livro da quarentena, que é A Peste, do Albert Camus. É um dos livros mais importantes da minha vida e voltou a ser importante agora. Um escritor ou escritora? Olha, já expliquei, né? Não vou dizer de novo que eu estou monotemática. Eu resolvi sugerir um escritor que não trabalha com ficção, tá? Ele é um escritor, um teórico, mas que fala muito, muito, muito de cinema de horror, mesmo quando a gente não concorda com ele, ele é maravilhoso. É um showman, que é o Slavoj Žižek, ou Žižek, eu não sei exatamente como que
é a pronúncia original do nome dele, a gente chama de Zizek, né? Um esloveno incrível, que fala muito sobre cinema de horror, e é muito fácil encontrar vídeos dele, textos dele, muita coisa traduzida para o português no site da Boitempo. É um escritor incrível e eu recomendo muito que as pessoas que gostam desse assunto leiam o Zizek. Show. Você falou que pensava em ser crítica musical, aí então me fala aí um disco preferido. Esse eu não te avisei. Isso não estava previsto, né? Ai, meu Deus, que difícil, a gente tentando não ser óbvia. Olha, não é o melhor disco do mundo, mas é talvez o disco que eu mais escutei na minha adolescência, o Animals do Pink Floyd. Como eu ouvi esse disco? E um artista da música? Um artista pode ser uma banda? Banda, cantor, cantora. The Clash. Oi? The Clash? O Clash. Clash. Show. Legal. E no Brasil? No Brasil, então, eu já ia dizer, né? Poxa, escolhi 2. Eu adoro Mutantes, eu adoro Tom Zé e o Tim Maia. O show de retorno dos Mutantes no Museu do Ipiranga, o Tom Zé abriu, eu acho, em 2006. Nossa, maravilhoso. Foi uma tarde sensacional esse dia, eu tava... Mas vamos colocar a Rita Lee também, porque ela não tá no Retorno dos Mutantes, ela é tão grande quanto os Mutantes. Tá bom, com certeza. Quem quiser começar a conhecer o horror, o cinema de horror, você diria para seguir qual caminho? Assim, em geral? Alguém está acompanhando aqui, eu quero saber mais como é que é, quais filmes assistir, algum livro, qual o caminho que você... Nossa, eu acho que é um caminho tão pessoal, porque o horror, ele não é um bloco, né? Ele é tão subdividido. Tem pessoas, por exemplo, que dizem que não gostam de filme de horror, mas você vai descobrir que são viciadas em filme de fantasma, só que para elas, fantasma não é horror. Entendeu? Então, eu tenho a impressão que é muito pessoal o caminho, que tem que saber mais sobre a pessoa para dar uma indicação dessas. Assim, porque algumas coisas são gatilhos, né? São coisas que realmente incomodam a pessoa e ela pode pegar e dizer, não vejo filme de horror, porque identifica como uma coisa muito particular. Eu realmente não sei, viu? Eu tenho um curso que eu já dei algumas vezes na pós-graduação, a primeira vez na USP, quando eu fazia pós-doc, e depois na Embi Morumbi, né, que eu tento fazer uma introdução ali com muitos filmes, mas são 15 longas-metragens que a gente assiste. Um que sempre faz muito sucesso com os alunos é Os Inocentes, um filme inglês, americano, de 1961, filme de fantasmas, maravilhoso. Esse é um clássico dessa disciplina, todo mundo adora assistir. Para quem gosta de coisas mais engraçadas, mais fofas, o Gremlins é sempre um sucesso nesse curso, né? E o Drácula, do Paul Morrissey, também conhecido como Drácula de Andy Warhol, porque era produtora do Andy Warhol. Esse filme é sempre uma surpresa. As pessoas assistem pouco e é sensacional. Eu poderia recomendar esses 3, porque na aula eu percebo que são filmes que às vezes surpreendem as pessoas, que tipo, como é que eu não tinha visto ainda, sabe? Então, sei lá. Mas é totalmente arbitrária essa dica que eu tô dando. Esse curso não está rolando atualmente? Você parou de dar ou não? Não, a gente não dá sempre o mesmo curso, né? Então, ele já foi dado 3 vezes. Eu acho que agora precisa reciclar, já foi... Mas é bem divertido, assim. Eu adoro, porque eles nunca sabem o filme que eles vão ver. É sempre uma surpresa. Então, eu só aviso... gente, na aula que vem, quem tem gatilho com tal coisa não precisa vir. Mas sempre vem todo mundo. Eu tenho um amigo que tem aquelas... não pode ver palhaço, sabe? É clorofobia, eu acho. Sim, tem até um livro de um colega teu do mestrado, Rodrigo Ramos. Ele participou de um livro coletânea brasileira do pessoal do Boca do Inferno, que é exatamente o medo de palhaço. É um medo muito comum. Ser professora no Brasil é cada vez pior, tá? A vida dos professores nunca foi fácil no Brasil, não é um país que prestigia muito... É um país que prestigia o título, geralmente, mas prestigia muito pouco aqueles que trabalham para que a pessoa obtenha o título. É muito estranho isso.
né? E está cada vez pior, porque é um momento em que tem se desprezado muito o conhecimento aprofundado, a ciência, a discussão, digamos, baseada em critérios racionais, em demonstração, né? Em você ter uma esfera pública em que as pessoas têm que estar embasadas em alguma coisa para dar opinião, né? Então é um momento muito duro para os professores de todos os níveis, e também acho que nunca se ganhou tão pouco para dar aula no Brasil como agora, então é cada vez pior. Eu espero que isso mude, espero mesmo. E como que isso poderia mudar? Eu prefiro não comentar. O que é a arte? Então, isso é pergunta que se faça, André, pelo amor de Deus, eu não sei. Eu resolvi ir por um lado assim, eu acho que é o que nos resta para aguentar viver no mundo, entende? Uhum. A arte é o que permite a gente aguentar a realidade, né? Acho que é isso. No atual momento, então, tem salvado a gente. Laura por Laura. Isso daí não sei, não vou responder isso aí. Os outros é que tem que dizer, imagina. Né? Não sei. Nada, assim? Não... Nada, o que eu vou dizer? Não consegui, te juro, fiquei pensando, eu sabia, porque você entrevistou o Rogério, né? Eu sabia que eu ia ter que responder essa pergunta, eu não tenho resposta para isso, sério. Não? Tá bom. Não tenho. Bom, primeiro eu queria te agradecer, mas queria que você deixasse um recado, o que você quiser falar para quem está acompanhando a gente, uma mensagem para o público aí. Então, né, fiquei pensando, até tomei umas notas aqui, mas de mensagem, assim, primeiro, usem máscara, se cuidem, evitem sair de casa, pensem nas outras pessoas, a pandemia não acabou, esse é um assunto tão forte nas histórias de horror e a gente nunca imaginou que os personagens burros de filmes de horror fossem tão frequentes na vida real, né? Então, por favor, não sejam o personagem burro, né? Sejam aquele personagem que sobrevive, a Final Girl. E não sei, assim, eu tenho a impressão que, ainda que o horror entretenha a gente, porque permite a gente pensar sobre a nossa finitude, a nossa mortalidade, o fato de que nós somos corpos aí prontinhos para ser contaminados e mortos a qualquer momento, que isso é uma característica da existência, o horror brinca com isso, né? Eu acho que é pensar o quanto que talvez as pessoas possam pensar o horror. Houve uma pesquisa agora há pouco, eu nem gostei muito da metodologia que os caras usaram, mas que os fãs de horror estão lidando melhor com a pandemia, né? Não acho a metodologia muito garantida ali, né? Mas eu tenho a impressão que, de fato, talvez o horror nos ajude a ver a vida como uma experiência que pode ser muito ruim, e a partir daí, a gente tendo uma visão menos idealista, menos purista da vida, talvez a gente consiga se tornar um pouco melhor, sabe? Entender que é ruim mesmo e que só piora conforme a gente haja como um personagem burro de filme de terror. Então, talvez, sei lá, uma viagem aqui. Quer aproveitar e fazer o merchan aí? A EMB está com inscrição, né, para o mestrado, é isso? Sim, o nosso programa de pós-graduação da EMB Morumbi, que tem mestrado e doutorado, ele está com as inscrições abertas até dia 20 de agosto para envio de projeto e documentação. Vai ser tudo online, o envio de documentos, as entrevistas, a prova é a primeira vez que a gente vai fazer assim. As aulas também serão online nesse semestre, pelo menos no início, né, até que encontrem a vacina ou algo parecido. Então, as inscrições estão abertas no site do programa. Eu não tenho aqui como digitar, a gente põe depois aqui. o André pode disponibilizar. E a gente recebe projetos, inclusive, de cinema de horror, mas de muitos outros assuntos também. É um programa voltado para as mídias audiovisuais, televisão, internet, cinema, Super 8, celular, computador, etc. E é um programa muito legal, o André é testemunha disso, e a gente vai adorar conhecer os nossos alunos virtualmente. Se quem tiver interessado pode escrever para nós também, ali no site tem todos os contatos,
para quem quiser ir começar a carreira acadêmica. Eu acabei de dizer que nunca foi tão ruim ser professor no Brasil, mas talvez nunca tenha sido tão importante como agora. Então, quem quiser encarar aí esse desafio, a gente fica super feliz. Agora é só mestrado, o doutorado é no começo do ano. Né? Esse semestre, sempre assim, no fim do ano, a seleção de dezembro, a gente seleciona alunos de mestrado e doutorado, e no meio do ano são só alunos de mestrado. Mas quem quiser fazer o doutorado já pode dar uma olhada agora, conversar com a gente para ir se preparando para a seleção do fim do ano. E sempre tem gente de Santos, né? É a deixa sempre, que ela meu quer. Deus do ela céu. Deixou programado para a gente encerrar a live. Então, sempre, pessoal de Santos garantido no programa de Morumbi. Sempre tem. Laura, eu queria te agradecer, brigadão, um beijo. Eu que agradeço. Sucesso sempre. Pessoal, só lembrando então, dia 6 o Rodrigo Aragão, cineasta, dia 11 a Beatriz Sagner, dia 15 o Fernando Brito da Versátil, que uma das poucas... pessoas muito feras assistam essas lives. Uma honra participar de uma live com você e depois eles serem entrevistados. Assim, a gente se sente honra minha, foi uma honra mesmo. Obrigadão, Laura. Beijinho. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado. Quem acompanhou, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.